Fala galera, beleza? Então, para quem está acompanhando os vídeos, viu que eu lancei aí um mini curso de Elliott, né? De graça, aí fiz um vídeo bem bacana sobre a teoria das ondas de Elliott. Então, eu passei ele do básico a deu até uma certa avançada no estudo, trouxe todas as regras que Elliott escreveu, né, no livro, trouxe todos os princípios também mais importantes ali, o princípio da alternância, trouxe as 3 regras ali para a gente dar veracidade à nossa contagem das ondas de Elliott, né, no nosso estudo. A teoria das ondas de Elliott realmente muda totalmente o game, então nos ajuda a identificar se a gente está dentro de uma tendência exausta, se a gente está dentro de um mercado com potencial ainda de grande movimento, o início de uma tendência, então a gente consegue identificar muita coisa bacana. Elliott é muito incrível, então quem não assistiu, assiste esse vídeo, ficou muito bom, ficou um mini curso bem completo para quem tem interesse em estudar Elliott até de certa forma um pouco mais avançado. Nesse vídeo aqui eu vou trazer até conceitos da teoria um pouco mais avançados ainda do que do vídeo, por isso que eu estou falando que o vídeo é bem importante assistir para que chegue num nível para entender esse end diagonal e o leading diagonal, que são duas estruturas de Elliott, né? Duas variações da contagem que são bem interessantes, que tem a ver com a cunha, né? Com as cunhas, os padrões gráficos, então a gente acaba confluenciando eles ali e criando esses padrões que Elliott citou na sua teoria. Então, passando aqui para vocês rapidinho, eu cheguei aqui até a desenhar, vou fazer com vocês. Olha só. Então, aqui a gente tem a teoria, né? 1, 2, 3, 4, 5, fractal 5, 3. Aqui a gente começa um ciclo corretivo em ABC, né? Provavelmente vocês já sabem. No vídeo eu explico tudo isso direitinho. Então aqui eu vou colocar no fractal maior, só para ficar mais nítido. Então beleza, aqui a gente tem um ciclo de Elliott. Então quando que a gente vai ter um lead diagonal? Então eu vou explicar para vocês o que é o leading diagonal. Esse aqui é o lead diagonal. Quando que a gente vai ter ele? Quando a gente tem uma cunha na onda 1 ou na onda A. Então, o que é uma cunha? Uma cunha é quando as pernadas de impulso elas vão afunilando. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma pernada de impulso, depois a gente tem uma correção, uma pernada de impulso, uma correção, uma pernada de impulso, uma correção, uma pernada de impulso, uma correção. E a gente vai afunilando. Tá vendo? Isso aqui, quando a gente vai tendo o afunilamento das pernadas, então quando a gente vai tendo as pernadas de impulso perdendo amplitude, é quando a gente começa a formar uma cunha, né? A gente forma um padrão de cunha, que é um padrão gráfico muito interessante, desde que ele esteja em contexto, né? Tem um outro vídeo muito interessante que eu fiz aí mostrando por que padrão gráfico não funciona se ele estiver fora de contexto. Então, o padrão gráfico dentro de contexto fica maravilhoso, muito bom de utilizar. Eu utilizo bastante. Porém, ele tem que estar dentro de contexto. O padrão gráfico ele aparece frequentemente no gráfico, ele aparece em diversos tempos gráficos, todos os dias. Porém, ele aparece muitas das vezes fora de contexto. Por isso que a maioria das pessoas não tem resultado no mercado, porque elas aprendem o básico, que são os padrões gráficos, só que elas não aprendem o mais importante, que eles precisam estar dentro de um contexto. E como que a gente constrói um contexto? A gente precisa entender que os mercados, né, que os tempos gráficos eles são fractais, então esse é o primeiro ponto. A partir do momento que a gente aprende, entende que todos os tempos gráficos eles são fractais, que está um dentro do outro, né? É uma estrutura geométrica complexa, cujas propriedades se repetem em todos os tempos gráficos, ou em qualquer tempo gráfico. Então isso é o conceito de fractalidade. Então quando a gente sabe que os tempos gráficos eles são fractais, então a gente começa a entender um pouco mais sobre a construção do contexto, né? Então a gente busca um viés no tempo gráfico macro, tempo gráfico maior, a gente vai refinando a análise, né? E vai contextualizando com o tempo gráfico menor. Então a gente monta um contexto, a gente utiliza as teorias do mercado para a gente entender, por exemplo, a teoria das ondas de Elliott, para a gente entender aonde que a gente está, aonde os preços estão, né? Isso é muito importante. Então, eu não vou aprofundar muito
nessa questão do contexto, né? Eu falo bastante nos meus vídeos, principalmente quando eu explico sobre as análises, né? Explico a análise, explico o trade que eu peguei, mostro ao vivo as operações. A gente pega aí frequentemente diversas operações ao vivo. Então, nessas explicações eu mostro muito bem como que é na prática ali a construção do contexto, como que eu construí o contexto daquela operação. E isso é realmente uma mudança de game também. Essa construção do contexto é uma virada de chave bem bacana aí. Então, quando a gente tem um lead diagonal, é quando a gente tem essa cunha na onda 1. Então, quando a onda 1 ela forma uma cunha, e aí a onda 2 ela perde a cunha, né? E corrige a onda 1, porque a onda 2 é uma onda corretiva, ela corrige a onda 1, e a onda 4, que é essa aqui, ela é uma onda corretiva também, porém ela corrige a onda 3. E aí, quando a gente tem a onda 1 afunilando as suas pernadas de impulso, significa que, né, as suas subondas, né, as subondas da onda 1, elas vão perdendo amplitude, a gente tem a formação de uma cunha, logo isso aqui é considerado na teoria das ondas de Elliott como um leading diagonal, que é bem interessante, um padrão bem interessante. Então a gente conseguir mapear o mercado, a gente entender o que está acontecendo nos preços, isso ajuda demais a gente atuar no mercado, botar o nosso capital em jogo, arriscar, porque aí a gente está meio que, né, entendendo o que está acontecendo, né? Então, quando a gente tem esse padrão na onda 1 ou na onda A, então como seria uma onda A com esse padrão? Uma onda A com esse padrão seria aqui um A, B, C. Então aqui a gente tem essa correção em ABC, né? Seria mais ou menos assim. Aqui, ó, esse aqui é o padrão 5-3 de Elliott, né? Tudo gira em torno disso aqui. A gente tem o ciclo de expansão em amarelo e o ciclo corretivo em vermelho. Está tudo explicado no outro vídeo lá. Mas olha só, então aqui quando a gente tem essa cunha formada na onda A, ela também é um leading diagonal. Então ela acontece tanto na onda 1 quanto na onda A. Então vou desenhar aqui rapidinho para vocês entenderem. A gente tem uma pernada para baixo, para cima corrigindo, outra para baixo, outra para cima, outra para baixo, outra para cima. E a gente vai perdendo amplitude. Olha lá como que a gente forma uma cunha, uma das pernadas de impulso, perde amplitude. É assim que o padrão gráfico surge. Para a gente entender as propriedades por trás, né, de como funciona, isso é muito importante, muito importante. Então, olha só, quando a gente tem a onda A formando uma cunha, isso aqui é um leading diagonal, onda 1 formando uma cunha, é um leading diagonal. Agora a gente tem também o ending diagonal. Então, o end diagonal é quando a gente tem a formação da cunha. Então eu vou pegar ela aqui, não vou desenhar outro. Espera aí. Quando a gente tem essa cunha, acho que eu vou ter que desenhar outra, hein? Ó, espera aí. Eita. Ó, quando a gente tem ela na onda 5. Beleza? Que isto? Calma aí. Ó, quando a gente tem ela aqui na onda 5, foi. Quando a gente tem ela aqui na onda 5, é um ending diagonal. Então, se a gente tem ela aqui na onda 5, é um ending diagonal. Se a gente tem ela na onda C, é um ending diagonal também. Então, aqui, se a gente joga isso aqui para a onda C, formação de cunha na onda C, vai ser um ending diagonal também. Então, o ending diagonal ele acontece tanto na onda 5 quanto na onda C, e o lead diagonal acontece na onda 1 e na onda A. Então ficou, acho que, bem simples aí para entender, tirando esse final aqui, essa confusão com o desenho, né? Mas acho que deu para todo mundo entender, pegar a manha, é basicamente isso. É simples. E para que é importante a gente entender isso? Para a gente saber o que está acontecendo no mercado naquele momento. Então, a gente saber o que está acontecendo no mercado é muito importante.
Então, a gente identifica esse padrão aqui, a gente sabe que a gente está, de fato, numa onda 5. Então, se a gente joga lá no RSI, a gente vê divergência no RSI, por exemplo, aqui está divergente, né? Aqui não necessariamente está divergente, porque eu não sei como que o preço está ali, mas, por exemplo, aqui o RSI não está renovando máximo, e aqui no meu desenho a onda 5 renova máximo. Eu expliquei isso lá no vídeo também. Isso aqui é uma divergência no RSI, ela acontece quando a gente tem uma onda 3 para 5, então da onda 3 para 5 a gente tem divergência no RSI, isso traz veracidade na nossa contagem, então a gente entende que de fato a nossa contagem está correta, então a gente entende que de fato a gente está no final de um ciclo, ou seja, a gente está tendo indícios de uma tendência exausta. Por que uma tendência exausta? Porque a gente está no final de ciclo de Elliott, completamos a onda 5, muitas das vezes a gente traçou ali em Fibonacci da onda 1 e encontrou o alvo da onda 5, né? Porque eu expliquei também isso lá no outro vídeo, né? Um pouco sobre alvos das pernadas. Então, a gente está num alvo de onda 5, a gente está no final de ciclo, a gente está tendo divergência no RSI, trazendo mais veracidade ainda para a contagem e trazendo um viés de baixa para o preço no momento. Então, e aí a gente identifica que a gente está num ending diagonal, então formou a onda 5, ela formou uma cunha. Então, essa cunha, por mais que a gente sabe que uma cunha de alta, a tendência dela é romper para baixo, ela é um padrão gráfico, ele precisa estar bem contextualizado. Então, ele está no final de uma tendência. Então, a gente tem uma cunha numa tendência exausta, né? Lá em cima dela, no final de onda 5, com divergência no RSI, da onda 3 para 5. Olha só como é que a gente tem um contexto muito interessante por conta do estudo, né? Por conta da técnica, por conta que alguém pegou, né? Assistiu um vídeo, buscou conhecimento e começou a saber mais sobre as teorias de mercado, começou a saber mais sobre o mercado. E aí, cara, você consegue arriscar um capital aqui muito interessante, entrar nessa operação e ter um retorno muito bom, porque é uma operação com alta probabilidade, né? Porque a gente tem todo um contexto aqui. Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Galera, eu encerrei o vídeo, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo. Estava esquecendo já de mostrar um exemplo prático aqui no Bitcoin que aconteceu. Então eu já estou até nele aqui, de Ending Diagonal. Então quem prestou atenção aí no vídeo sabe que o Ending Diagonal é um padrão de cunha no final de ciclo, né? Ou no final de ciclo de expansão, ou seja, na onda 5, ou no final de ciclo corretivo, ou seja, na onda C. Então a gente tem um Ending Diagonal no final do ciclo, seja no ciclo de expansão, seja no ciclo de correção. Então aqui quem está afiado já aí já está até percebendo que nessa região aqui a gente tem uma cunha, olha só. A gente tem a formação, as pernadas de impulso foram perdendo amplitude, a gente foi afunilando, se construiu aqui uma cunha. Então vamos fazer as ondas aqui. Olha só, aqui a gente tem uma onda 1, uma onda 2 simples. Então a gente tem uma onda 3, uma onda 4 complexa e uma onda 5. Então aqui, olha só, a gente tem uma onda simples, que a gente tem um ABC simples, onda 2 corretiva simples. Eu expliquei isso lá no vídeo também, como que funciona. Olha só. E aqui a gente tem um ABC complexo, bem complexo, olha só. Como que a B vai lá em cima, a C vem aqui embaixo. A gente tem uma onda 4 corretiva complexa, lateral, flat. Então a gente tem essa região aqui como uma onda 4. E a gente fez uma onda 5 aqui, beleza. Eu vou tirar essa marcação da onda 4 para mostrar para vocês que foi uma onda lateral, uma onda complexa, né? Então, seguindo o princípio da alternância de Elliott, como eu passei para vocês no outro vídeo, né? No mini curso, seguindo o princípio da alternância, a gente deve sempre ter uma onda 2 simples, então obrigatoriamente a gente tem uma 4 complexa, ou se a gente tiver uma 2 complexa, obrigatoriamente a gente vai ter uma onda 4 simples. Então a gente tem esse princípio da alternância. Quando a 2 é complexa, a 4 é simples. Quando a 2 é simples, a 4 é complexa. Bem simples. E isso traz veracidade à contagem. Então a gente tem que encontrar dessa forma a contagem. Não adianta a gente pegar as ondas ali, topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes, uma tendência de mercado, e contar umas ondas e achar que está certo. Não, a gente tem que ter os princípios e as regras, né, que são 3 regras que está lá no vídeo, para trazer veracidade a essa contagem. Então aqui, olha só como que a gente formou na onda 5 uma cunha.
Então é um ending diagonal isso aqui, bem interessante. Olha só a operação que a gente teve aqui nessa região, eu até peguei essa operação. Tem vídeo aí no canal de eu pegando essa operação. Se não me engano, ao vivo eu peguei. Então olha só como é que a gente tem a formação de uma cunha aqui, bem bonita. Na onda 5, tá vendo? É mais ou menos assim que ela aparece. A gente pode traçar ela mais aqui, tanto faz. E aqui, olha só que bonito que foi a operação. Vou mostrar para vocês que também essa parte é bem importante. Olha aqui. Aqui a gente tem uma região de suporte. Olha só como que o preço... Olha só, ele bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou. Ou seja, ele nivelou os topos. Então, quando ele nivela os topos dessa forma, a gente tem o quê? Stops aqui. Então, para quem está acompanhando sabe que o que acontece quando a gente nivela os topos? A gente tem uma região de liquidez acima, a gente tem uma piscina de liquidez acima. Por quê? A galera, o preço bate e volta, então ele bate aqui e respeita, a gente tem uma certa resistência aqui, então muita gente entra vendido e coloca o stop aonde? Acima. O stop de uma venda é uma compra. Então o que as instituições precisam? Elas precisam da contraparte, elas precisam de ordens de compra. Então a galera bota os stops de compra aqui, o preço sobe, captura toda essa liquidez e volta para baixo. Vem fazer um teste aqui com baixo volume. Então a gente tem intenção na baixa, volume alto, né, de baixa. A gente tem um retorno do preço em volume bem baixo. Ou seja, aqui é uma ótima região. Eu peguei nessa absorçãozinha aqui, porque eu já estava entendendo que a gente tinha grande potencial para esse movimento por conta de todo o contexto. Beleza? Mas eu entrei nessa região, tem um vídeo todo de eu pegando essa operação aí, mas só para mostrar para vocês. Então aqui a gente tem uma montagem, aqui seria um ponto muito, muito seguro de pegar, tá vendo como que o preço absorveu aqui? Então pegar nessa região aqui, ó, a gente tem aqui o pullbackzinho da cunha, a gente tem um pullback dessa região de resistência ali que eu falei. Aqui o stop a gente pode colocar acima dessa absorção, um stop mais agressivo, seria um ponto bem interessante, que aqui absorveu bem, então a gente tem a proteção dessa região. Aqui é um lugar bom para botar o stop, aqui fica melhor ainda, né, acima desse topo. Acima desse topinho aqui fica um melhor lugar, óbvio, mas aqui já é um lugar muito bom para colocar o stop. E aqui o take, a gente tem o take lá embaixo. O preço desenvolveu bem depois, olha só. Então a gente tem o take aí embaixo. E um trade aí de 5 vezes o risco. Se arrisca R$100, você faz R$500, né? Risco retorno. Então, mais ou menos isso que eu queria mostrar. End diagonal, lead diagonal. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Valeu!